Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog do antero.com.br. Dois assuntos hoje no comentário Preto no Branco. O primeiro deles, atenções voltadas para Brasília. Amanhã começa o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Herman Benjamin, que é do Superior Tribunal de Justiça e é o relator do processo, toda a imprensa brasileira já conhece o seu posicionamento e sabe que o posicionamento dele deverá ser acompanhando o voto do Ministério Público, ou seja, pela condenação da chapa Dilma Temer, pela condenação tanto da ex-presidente Dilma, como também do vice-presidente Michel Temer por abuso de poder econômico nas eleições. Logo em seguida, a expectativa do presidente Temer, porque votam logo depois do Herman Benjamin os dois recém-indicados para o Tribunal Superior Eleitoral e que podem pedir vistas. E se pedirem vistas, não há data marcada para a retomada do julgamento, ficando constado já o voto do ministro relator. Se nem o segundo voto, nem o terceiro pedirem vistas, significa de que a votação vai terminar até o dia 8. Então, 6, 7 e 8 de junho podem ser as datas que vão determinar a saída do presidente Michel Temer do poder. E o presidente Michel Temer está com receio de que seja feita uma nova denúncia contra ele antes do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, e baseado em declarações de Rodrigo Rocha Loures, que foi preso no final de semana em Brasília. Aquele amigo do Temer, aquele que resolvedor de problemas para todo mundo no governo do presidente Michel Temer, ele foi preso na capital da República. Por outro lado, o presidente também vem trabalhando em outra frente, que é para impedir a continuidade do seu processo no Supremo. Ele pode barrar isso, porque para que o processo continue, serão necessários 2/3 dos votos dos deputados e deputadas federais do Brasil. E ele está em intensa articulação sobre isso. Ontem, quem acompanhou o programa Fantástico e prestou bem atenção nas imagens, deve ter percebido que um dos ministros da articulação política, o ministro Embaçaí, do PSDB da Bahia, saía altas horas da noite, não, que na hora do Fantástico era cedo ainda, 9 horas da noite do Palácio, ou da residência, sei lá, do presidente da República, e saía acompanhado de quem? Acompanhado de Nilson Leitão, deputado federal de Mato Grosso, que aqui, para a população de Mato Grosso, ele já disse que estava na hora do Temer renunciar, do Temer sair, do Temer deixar o poder, mas parece que já deve ter se convertido para a permanência do presidente Michel Temer à frente da presidência da República. Os analistas de Brasília acham que hoje Temer tem voto suficiente para impedir a continuidade do processo na Câmara dos Deputados. Sendo assim, o Brasil vai sofrendo, esperando o processo de impeachment que não deverá vir, porque o deputado Rodrigo Maia já disse que ele não aceitará o processo de impeachment, que ele vai ser o último a desembarcar desse governo, e sendo assim, a gente vai agonizando até o final do mandato, e o Brasil sem um leme seguro, sem um comando seguro. Bem, o outro assunto é que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E no Dia Mundial do Meio Ambiente, cabe uma reflexão sobre Mato Grosso e uma reflexão sobre Cuiabá. A reflexão sobre o Mato Grosso é que Mato Grosso não pode continuar tendo desmatamento na velocidade que vem tendo. É preciso que urgentes medidas sejam tomadas pela Secretaria do Meio Ambiente, até para honrar o compromisso feito internacionalmente pelo governador Pedro Taques. Claro que é preciso consciência dos produtores rurais, etc.
mas é preciso também decisão de governo. É preciso uma ação enérgica do governo para proibir esse desmatamento. Ainda no quesito Mato Grosso, não é só Cuiabá e Várzea Grande que precisam fazer o seu plano municipal de saneamento. Todos os municípios de Mato Grosso têm que fazer o plano municipal de saneamento. Ainda em relação ao meio ambiente, é urgente a necessidade de um posicionamento definitivo, de uma clareza para a sociedade. A CAB vai continuar ou não vai continuar? Vão existir os investimentos no saneamento básico ou não vão investir investimentos no saneamento básico? Essa decisão será ou não será tomada pela prefeitura? Porque esse início de governo já tem 6 meses e não pode ter mais do que 6 meses de indecisão. O que perpassa para a opinião pública é que há uma indecisão do poder público em relação ao que fazer quanto a um assunto gravíssimo para Cuiabá. Como cuiabano, o que eu queria de presente dos 300 anos era que Cuiabá tivesse saneamento básico. E parece que, infelizmente, não vai ter. E, por último, ainda, na questão ambiental, quando é que vão tomar vergonha, a palavra certa é essa, e resolver o problema do Parque das Águas? Esse é um cartão postal belíssimo, entregue pela Prefeitura de Cuiabá e que precisa ser cuidado. Eu não quero aqui dizer, porque isso aí vem desde Fragelli. Desde que Fragelli fez o Palácio Paiaguás, os edifícios estão jogando esgotamento sanitário aí. Eu não quero responsabilizar aqui nenhum governo especificamente e nem dizer se essa obra deve ser feita pelo governo ou se deve ser feita pela prefeitura ou se deve ser feita pela CAB. Uma coisa eu tenho certeza, não pode continuar essa fedentina no Parque das Águas a ameaçar a saúde pública, porque antes o Parque das Águas não era visitado. Agora virou um cartão postal, muita gente vai aí e não necessariamente precisa conviver com as fezes. Quem é que vai tomar essa providência? A Prefeitura de Cuiabá já fez a notificação aos órgãos do Estado, mas eu quero saber o seguinte: quando é que começam as obras para resolver o problema? Chega! Não dá para transformar o Rio Cuiabá numa bacia de Pilatos, onde as pessoas vão lá, lavam as mãos, se omitem e a degradação ambiental vai tomando conta da capital que está caminhando para os 300 anos. É isso aí.